pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie, para quem ainda não me conhece. Eu fiz uma votação no meu Instagram para ver se vocês queriam que eu ensinasse vocês a fazer a marcação, a medição, né, tudo certinho, do design de sobrancelha. A maioria votou que sim. Vou mostrar aqui a foto para vocês da marcação que eu coloquei. Então eu vou estar ensinando para vocês hoje. Bom, para começar, eu utilizo um paquímetro. O meu tem esse ferrinho aqui no fundo quando levanta. E um lápis dermatográfico. A ponta do meu tá bem assim, mas eu prefiro ela assim, tá? Que quando eu vou para as designers aí de sobrancelhas, que já tem prática com esse trabalho, sabem que quando a gente vai ligar os pontos, precisa de um lápis ou de uma caneta com a ponta bem fininha. Como eu não utilizo o lápis, eu utilizo a caneta, eu deixo o meu lápis com a ponta assim, que é melhor para eu estar riscando aqui o meu paquímetro. Bom, então vamos lá. Para começar, eu ergo aqui, eu abro o meu paquímetro e risco aqui o ferrinho, né, com o lápis dermatográfico preto. E meço o centro das minhas, deixa eu deixar bem limpo, das minhas duas sobrancelhas. É que olhando pra câmera aqui, eu teria que olhar aqui, só que daí eu não vejo, então eu tenho que olhar pra cá, então fica um pouquinho virado assim pro lado, mas enfim. Meio, bem certinho. Pela câmera é ruim, mas eu acho que tá no meio. E marco. Como vou deixar aqui o desenho para vocês. Eu coloquei depois que a gente mediu, marcou, né, o ponto central, a gente vai marcar o ponto inicial, que é o início de cada sobrancelha. Normalmente, entre meio e início, tem 1 centímetro. Porém, a gente vai também, como designer, a gente tem que... É um trabalho de desenho, né? É uma obra de arte. A gente vai esculpindo conforme a sobrancelha da cliente também, né? Não é uma regra geral que tem que ter 1 centímetro do início de cada sobrancelha. Por exemplo, o meu, ele tem 1 centímetro, deixa eu marcar aqui no meu paquímetro, e 2 milímetros. Aí, ó, o meu ele tem 1 centímetro, ai, tá embaçado, não tá focando. 1 centímetro, que é aqui, e 2 milímetros, que é 2 pauzinhos. Devido quando eu retirava a sobrancelha bem antigamente, tiravam pra mim, né, na verdade, tiraram muito o início, então ele não cresce mais. Os pelinhos, dependendo se você tirar pelo errado, por muito tempo ele não para de crescer. Então, se eu deixar 1 centímetro, vai ficar sem pelo aqui no meu, não tem pelo 1 centímetro, então é 1 centímetro e 2 milímetros. Na minha sobrancelha, aí cada pessoa tem um formato diferente. Então, eu coloco o meu paquímetro aqui, o início do meu paquímetro aqui na marcação, no ponto central que eu fiz, né? E faço assim, tá? Aqui é o meu ponto inicial, que é o início da minha sobrancelha. Da mesma forma, do outro lado, eu risco o meu paquímetro aqui com o lápis dermatográfico. A minha sobrancelha, o ponto inicial, tem 1 centímetro e 2 milímetros. E da mesma forma, coloco aqui o ponto central e... Então, aqui eu tenho o ponto inicial das minhas sobrancelhas. Vou deixar a imagem aí pra vocês. Depois vem o ponto alto da nossa sobrancelha,
que eu deixei marcado como PA, ponto alto, que é a parte mais alta da nossa sobrancelha, onde ela levanta, por isso ponto alto. Deixa eu só marcar aqui no meu paquímetro. Normalmente é a medida de 4, você colocando o paquímetro no ponto central, normalmente é 4 centímetros. 4 centímetros, 4 centímetros e meio, mais ou menos, da sobrancelha, normalmente. Porém, também não é uma regra geral, assim como o nosso ponto inicial. A gente adapta aí conforme a sobrancelha de cada pessoa, que a gente já acaba que a gente consegue observar, né? Um exemplo, no meu, dá pra observar que é aqui, tá vendo? Porque aqui é o ponto mais alto, dá pra gente ver, né? Caso a pessoa não tenha, a gente mede aí entre 4 e 4,5, dependendo do desenho da sobrancelha dela. Porém, como o meu já tem, eu vou utilizar o meu próprio ponto alto. Quer ver? O meu é aqui. O meu acabou dando 4,5 mesmo também. 4,5. Então, aqui ponho o paquímetro no ponto central e... Opa, esqueci de riscar. Riscar o paquímetro com lápis dermatográfico e... marca. Aqui tá meu ponto alto. Da mesma forma do outro lado, risco o paquímetro, 4,5 centímetros, coloco o paquímetro no ponto central e marca. Então, aqui a gente encontrou o ponto alto da sobrancelha. Vou deixar a imagem aí pra vocês. Tem o ponto final da sobrancelha, que eu utilizo esse ferrinho aqui. Então, eu abro o meu paquímetro, marco aqui o meu ferrinho. Se você não tiver o ferrinho, só o paquímetro assim, você pode riscar aqui do lado do paquímetro e fazer a marcação, também dá certo. Mas como eu tenho o ferrinho aqui, eu acho melhor. Então, a gente coloca aqui no meio do arco do cupido, passa pelo cantinho do nariz e pelo final do olho da gente. Então, aqui ó, arco do cupido, final da aba do nariz, final do nosso olho e arco final da sobrancelha. Da mesma forma do outro lado, arco do cupido, final do nariz, final do olho, final da sobrancelha. Aqui tá meio ruim pra mim porque eu não tô com o espelho, eu tô olhando pela câmera. Então pode ser que dê uma diferencinha aí. Vamos ver certinho. Ponto aqui, ponto central aqui. Deu certinho a medida dos dois lados, tá certo. Vou deixar a imagem aí pra vocês. Agora a gente vai medir a espessura da nossa sobrancelha, aqui do início, tá? Aí também depende muito do que a pessoa gosta. Então, antes de começar a fazer o design, ou se você for fazer você mesmo, não sei, tem que perguntar se a pessoa quer que afine a sobrancelha, se ela quer que deixe grossa mesmo, só limpe. Então, se ela quiser que afine, você consegue diminuir um pouco mais aqui a espessura. Se ela quiser que deixe grossa, você meio que utiliza a própria espessura da sobrancelha dela já. Nossa, pessoal, tá muito ruim aqui, tá olhando pela câmera. Eu não tô conseguindo ver direito, mas eu acho que é 7 milímetros a minha sobrancelha de espessura, eu não lembro. A minha, tá? Daí vocês medem a de vocês aí. Ah, eu acho que eu não tô enxergando direito, porque eu tô sem espelho. Deixa eu pegar um espelho aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu olhar aqui no meu espelho rapidinho.
6 milímetros a espessura da minha sobrancelha. Mais ou menos isso. Então, a gente marca aqui assim, essa espessura. Vou deixar aí a imagem para vocês. Depois tem a espessura do nosso ponto alto. Se aqui eu deixei com 6 milímetros na minha sobrancelha, o ponto alto, para ter essa levantadinha assim um pouquinho, a gente pode estar diminuindo entre 1 ou 2 milímetros. O meu eu vou diminuir somente 1 milímetro, então meu ponto alto vai ficar com a espessura de 5 milímetros. Aqui foi 6, aqui será 5. Vou olhar para o espelho aqui de novo para eu marcar. Então, eu coloco aqui no meu ponto alto. E marco. Peraí que não apareceu a marcação de baixo aqui. Vou passar mais lápis aqui no meu parquímetro. Vamos lá. Aqui não tá aparecendo muito aí pra vocês. Ó, tá aqui. É que o outro risquinho tá bem no meio dos pelinhos. O outro risquinho tá aqui, ó, se vocês verem. É que minha sobrancelha tá um pouquinho mais grossa, então cresceu o pelinho em cima. Mas eu vou deixar aí a imagem pra vocês. Eu tô fazendo aqui agora só de um lado, mas é dos dois lados que a gente vai fazendo, tá? Agora a gente vai ver a altura do ponto final. Vou marcar aqui no meu parquímetro. Eu coloco aqui no meio do nariz, assim, e... Peraí, deixa eu olhar no espelho. Tá certinho aqui, ó, meio do nariz e aqui. O meu ponto final, a altura do meu ponto final tem que acabar aqui nesse risquinho. Não mexo no parquímetro, né, pra ele ficar na mesma medida do outro lado, é a mesma coisa. Aqui, finalzinho do nariz e risco. Então, ela ficou na mesma altura do ponto final dos dois lados. Vou deixar a imagem pra vocês. Bom, terminando toda essa medição, a gente faz de um lado e do outro, tá? A gente vai ligar os pontos. Deixa eu pegar aqui uma... Eu uso para ligar os pontos uma caneta em gel. É caneta em gel normal, escolar, tá? Que é a pontinha mais fininha e eu prefiro. Eu vou tentar ligar os pontos olhando pra câmera. Ai, é muito ruim. Vou olhar pro espelho mesmo. Eu vou olhando aqui e falando pra vocês. Então, aqui começa a nossa sobrancelha, né? Agora eu ligo este ponto com o ponto alto lá em cima. É que eu tô com uma mão só, mas se você for fazer em outra pessoa, no caso, é sempre bom esticar bem a pele da pessoa, por isso que fica bem retinho. Mas eu vou fazer aqui com uma mão só. Então, a gente tenta fazer essas ligações dos pontos o mais retinho possível, tá? Aqui.
Embaixo também eu ligo aqui o ponto inicial com o ponto alto ali em cima. Então, vamos lá. Ai, gente, tá ruim pra mim porque eu tô segurando esse espelho com uma mão e tentando riscar com uma mão só. E ainda olhando pra câmera. Vamos lá. Ai, 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 acho que vai dar. Aqui. Agora vamos ligar na altura do nosso ponto final, lá no final da sobrancelha. Ai, minha caneta não tá pegando. Ai, gente, tá horrível minha... Tá muito ruim com uma mão só. Bom, mas eu acho que eu consegui. Tá meio tortinho, mas... Enfim, pra vocês entenderem como é que funciona o esquema todo aqui. Mas não ligue pra tortura. Ó, então a gente ligou os pontos daqui pra cá, ponto alto, e pra altura do ponto final. E daqui do início, aqui em cima no ponto alto e pra altura do ponto final. Aí a gente arruma certinho o desenho, tá? Aqui a gente não vai deixar bicudo assim, né? A gente sempre dá uma arredondadinha, aqui embaixo também. Uma arredondadinha. Eu não sei o que vocês estão enxergando aí, mas eu tô conseguindo ver o desenho. Aí a gente vai retirar tudo que tá pra fora dessa caixa que a gente fez. Então a gente vai depilar tudo aqui em cima, aqui do lado e aqui embaixo, né? Sempre do lado de fora desse desenho, seguindo esse desenho aqui, ó. Tá? A gente vai tirar todos os pelinhos que estão pra fora. Vou deixar a imagem aí pra vocês. A imagem, como eu liguei os pontos com uma linha reta, ficou também meio bicudinho aqui, mas como eu falei pra vocês, é só tá dando uma arredondadinha. Fez as medidas desse lado, vocês vão fazer a mesma medida do outro lado e da mesma forma aí ligando os pontos, tá? Depois, se você for fazer uma aplicação de rena, é só colocar a rena dentro dessa caixa aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desta forma que eu trabalho como designer de sobrancelha. Uma designer de sobrancelha, ela tem sim que fazer essas marcações, fazer as medições, senão não seria uma designer de sobrancelhas, a gente iria apenas remover pelinhos, né? Mas sendo designer, a gente tem que fazer o desenho, fazer as medições certinhas, para ficar harmônico, né, o nosso trabalho. Espero que eu tenha conseguido aí ajudar muita de vocês. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, de curtir, comentar, compartilhar com as amigas de vocês. Obrigada, pessoal. Tchau!